A transformação de Killua é um espelho perfeito da capacidade humana de mudar. Sua jornada ilustra como qualquer pessoa pode evoluir, de um assassino frio e solitário a um amigo extremamente leal e caloroso. Mas como isso aconteceu? E principalmente, por quê? Bora conhecer mais sobre a jornada de Killua Zoldyck, quando até mesmo a morte ganha vida. A família Zoldyck é apresentada como uma linhagem de assassinos mais famosa e temida do mundo de Hunter x Hunter. Os seus membros são assassinos profissionais que vivem em uma mansão isolada, protegida por armadilhas mortais e guardiões muito poderosos. Seu patriarca é Silva Zoldyck, um poderoso usuário de Nen que mantém as tradições da família de maneira extremamente rígida. Os membros mais conhecidos incluem Silva, sua esposa Kikyo, seus filhos Illumi, Miluki, Killua, Aluka e Kaluto. E sim, eles não tinham televisão. A família é conhecida por aceitar contratos de assassinato complexos e realizar suas missões com eficiência implacável. E para manter esse alto nível, todos passam por treinamentos absurdamente severos desde muito cedo. E é exatamente aí que começamos a acompanhar a trajetória de Killua. Apesar de ser um dos caçulas da família, ele sempre foi preparado para ser o futuro líder, garantir a sucessão na família por um membro altamente qualificado e poderoso. E segundo as crenças e tradições Zoldyck, ele deveria ser totalmente frio e vazio de emoções. Por isso, foi exposto a torturas físicas e mentais desde cedo para que pudesse desenvolver a máxima resistência a tudo isso. Mas, apesar de toda essa expectativa, Killua não estava nem um pouco satisfeito com aquela vida. Ele sempre foi um garoto absurdamente talentoso. Um talento tão grande que mesmo dentro de uma família de lendas, ele ainda assim se destacava. Essa, inclusive, foi a principal razão para ele ser tratado como uma máquina, algo a ser melhorado e controlado. Todos na sua família agiam assim. Principalmente o seu pai, Silva, e seu irmão, Illumi. Eles faziam questão de manter Killua isolado de qualquer outra criança da sua idade, justamente por ele não ser uma criança. Na visão deles, Killua nasceu com um propósito, o de ser o maior líder que os Zoldyck já tiveram. E para isso, perder tempo com coisas como ter uma infância não fazia nenhum sentido para eles. O futuro seria glorioso, e eles não poderiam deixar essa oportunidade passar. Mas foi justamente esse excesso de pressão e privação que fez com que Killua fugisse da casa com apenas 12 anos. Ele era uma criança, mas que nunca pôde ser criança de verdade. E por isso decidiu que estava na hora de conhecer o mundo lá fora. Mesmo que não houvesse nada lá, ainda assim seria melhor do que aquelas paredes frias da mansão Zoldyck. Killua escolheu fazer o Exame Hunter, algo que muitos diziam ser extremamente difícil de se realizar. Então essa era uma maneira perfeita de se provar. Testar as suas habilidades e descobrir até onde ele poderia ir. Mal sabia ele que seria justamente nesse exame que ele conheceria alguém que mudaria completamente a sua trajetória. Alguém que daria um novo significado à sua busca e lhe mostraria um mundo completamente novo. Ao iniciar o Exame Hunter, o examinador ordena a todos que o sigam enquanto ele corre por vários e vários quilômetros. Leora, ao ver Killua passando de skate enquanto todos correm, briga com ele, dizendo que ele está trapaceando. E Killua casualmente pergunta, por quê? Inclusive, só esse jeito que ele pergunta, completamente nem aí, já me fez rir bastante por alguma razão. Leora então diz que aquela é uma prova de resistência física, então ir de skate seria roubar. Mas então Gon aparece e diz que na verdade não era uma prova de resistência, já que o examinador nunca disse isso. Ele apenas ordenou que eles o seguissem, nada mais. E bom, ele tem toda a razão. Mas a parte interessante mesmo desse trecho vem agora. Killua, ao ver a intervenção de Gon, se aproxima e pergunta: quantos anos você tem? Ao que Gon responde: 12. A mesma idade que Killua. E isso deixa muito intrigado. Logo em seguida ele salta do skate e decide correr também. Eu fiz questão de passar detalhadamente por essa cena porque ela mostra com perfeição a natureza da relação desses dois personagens no início da obra. Killua ficou impressionado com as capacidades físicas de Gon. Ele mesmo se perguntava como um garoto de apenas 12 anos pode estar participando desse exame tão difícil e disputado. Todos ao seu redor eram adultos, Gon e Killua eram as únicas crianças daquela edição, então seria natural que eles se unissem em algum momento. Mas o que levou Killua até o Gon nesse início foi justamente a curiosidade, já que ele sempre foi ovacionado por ser um prodígio, foi treinado desde cedo e vinha de uma linhagem super poderosa, então era esperado que ele tivesse habilidades extraordinárias mesmo tão novo. Mas como aquele Zé Ninguém, entre muitas aspas, estava fazendo o mesmo que ele, mal sabia ele quem era o Gon na verdade, né? E assim começa essa amizade, como uma disputa. Killua se sentia desafiado, enquanto Gon, com seu jeito único e extremamente espontâneo, apenas achou super legal encontrar alguém da sua idade ali.
ambos estavam experimentando algo totalmente diferente. Como já vimos no vídeo dedicado ao Gon, que eu vou deixar no card aqui em cima, Gon também cresceu isolado em uma ilha remota, quase sem crianças da sua idade para interagir. Então seria sua primeira vez tendo um amigo, e Killua era a mesma situação. Ao fim dessa sequência, Killua faz uma manobra com o skate que deixa Gon muito empolgado e impressionado. E mais à frente, é Gon quem faz um truque com a vara de pescar que deixa o Killua impressionado e empolgado. Nesse trecho, Killua pergunta o Gon se ele deixaria ele tentar aquilo mais tarde. Ao que Gon responde, claro, desde que você deixe eu tentar a manobra no seu skate. Cara, essa é uma construção perfeita de uma rivalidade e amizade infantil. É simplesmente incrível o que o Togashi conseguiu fazer com esses dois personagens. Essa cena tão simples deixa isso muito claro. A pergunta de Killua começa com um teor de desafio, como se dissesse, putz, que foda isso que você acabou de fazer, deixa eu tentar também? Provavelmente ele estava pensando que iria fazer muito melhor e superar o Gon, provando a sua superioridade inquestionável. E se você acha que eu estou exagerando, lembre-se, Killua foi criado exatamente assim, sendo constantemente comparado e testado por todos ao seu redor. O valor das pessoas era definido a partir do que elas pudessem fazer. Então era natural e esperado que ele visse aquilo como mais uma oportunidade de reafirmar sua posição como o melhor em absolutamente tudo. Já o Gon, no momento seguinte, reage com muito mais naturalidade, num tom bem mais amigável e convidativo. Ele diz, claro que eu deixo, mas também quero aprender a manobra no skate. Gon era um experimentador. Ele gostava de descobrir coisas novas e desafiar rumo ao desconhecido, mas não para ser o melhor, apenas para se realizar pessoalmente. O que também faz sentido quando pensamos que Gon crescia em um lar totalmente diferente, cheio de pessoas que o amavam e davam apoio, em meio à natureza e aos animais. Gon não tinha a malícia para esconder as suas intenções, ele era simples e autêntico, e foi exatamente isso que deixou Killua confortável o suficiente para se abrir aos poucos na sua trajetória. O motivo inicial da sua mudança tem nome e sobrenome, Gon Freaks. O exame continua. Killua e seus amigos passaram de todas as etapas até aqui. Em determinado momento, ocorrem batalhas 1 contra 1, um torneio para eliminar o último colocado. Nesse torneio, Gon enfrenta um candidato muito mais forte, rápido e habilidoso que ele, a ponto de nem sequer ter uma chance de enfrentá-lo. Mas, nesse torneio não se trata de derrotar o inimigo fisicamente, mas sim mentalmente, já que para sair vitorioso do combate é necessário que o oponente desista. Não é permitido matar um candidato, caso contrário você é desqualificado. Deixar inconsciente também não conta, a única maneira é forçar a rendição. E é aí que Gon mostra sua verdadeira força. Sua determinação em encontrar o pai é tão absurda que mesmo sendo espancado, tendo o braço quebrado e tudo mais, ele simplesmente não desiste. Killua, ao ver a cena, diz que se fosse ele no lugar de Gon, teria desviado do ataque, que ele teria sido mais rápido e por aí vai. Ele ainda estava se comparando com Gon, competindo para ver quem era o melhor. Enquanto Gon era espancado sem nenhuma condição de revidar, todos em volta estavam tensos e apreensivos com a luta. Até que Gon mostra sua postura extremamente ingênua e ousada, convencendo o adversário que ele não poderia derrotá-lo. E com isso, todos ao redor caem na gargalhada. O clima muda completamente. Eles estavam impressionados, admirando Gon e sua postura determinada. Mas aquilo não fazia sentido para Killua. A situação não havia mudado, Gon continuava sendo fraco demais para vencer. Então por que todos estavam admirando? Toda sua vida foi construída sobre uma simples filosofia. Nunca entre em uma batalha em que você não tem certeza de que pode vencer. Killua via tudo o que ele aprendeu ser revirado de ponta cabeça naquele momento. Principalmente quando o adversário de Gon desiste e o deixa vencer. O mais fraco, lento e menos habilidoso venceu. Como? Era o que Killua pensava. Talvez a sua filosofia estivesse simplesmente errada, mas, infelizmente, ele não pôde considerar essa possibilidade por muito tempo, já que o momento da sua quebra se aproximava sem ao menos ele perceber. Ao começar a sua luta no torneio, Killua é surpreendido quando descobre que seu oponente é na verdade seu irmão mais velho, Illumi, justamente a pessoa que o controlava por todo aquele tempo. Muito mais forte e habilidoso, alguém que inspirava medo e desespero em Killua, alguém que ele jamais enfrentaria. Illumi o confronta, dizendo que ele não deveria estar ali, que ele não tinha por que se tornar um caçador. Você nasceu com um propósito, ser um assassino. É apenas um fantoche das trevas que não ama nada. Você não almeja nada e não tem objetivos. Como alguém que vive nas sombras, o seu único prazer é matar, porque foi assim que eu e o papai criamos você. Killua discorda e diz que ele tem sim objetivos, que ele tem algo que realmente quer. E esse algo é se tornar amigo de Gon. Ele estava cansado de matar pessoas. Tudo o que queria era ter uma vida normal e se divertir ao lado de Gon.
Nesse ponto fica bastante claro que Killua ainda não se via como amigo de Gon, como se ainda não tivesse cumprido os requisitos mínimos para tal. Killua não entendia muito bem o que significava amizade, e muito menos como uma amizade começava ou sequer funcionava. Leório então o interrompe dizendo que ele era um idiota por pensar assim, que ele já era há muito tempo amigo de Gon, porque Gon já via dessa forma, e isso choca completamente Killua. Mais uma vez, nada daquilo fazia sentido para ele. O que ele tinha feito em troca daquela amizade, o que ele fez para merecer ela. Seu irmão, por outro lado, ao perceber que Killua estava se ligando emocionalmente a alguém e sabendo do potencial que isso teria para acabar com sua manipulação mental, decide matar Gon. Você não é capaz de ter um amigo. Tudo que passa pela sua cabeça é se você é ou não capaz de matar alguém. Se ficar ao lado de Gon, eventualmente vai querer matá-lo. Se perguntar se consegue e vai querer descobrir, porque você é um assassino por natureza. Ao perceber isso, Killua se vê sem opções. Ele não pode vencer o irmão, e muito menos o seu próprio destino. Illumi conseguiu o convencer de que ele não precisava de amigos, ou melhor, que ele não merecia amigos, que ele deveria continuar obedecendo às suas ordens como ele sempre fez, e que quando o momento chegasse, eles o mandariam fazer o exame Hunter novamente, mas somente quando isso fosse útil para a família Zoldyck. Até lá, ele deveria voltar para casa imediatamente. Aquelas palavras foram capazes de destruir completamente Killua. E na próxima luta entre o Leório e o Bodoro, Killua invade a arena e assassina Bodoro, automaticamente sendo desclassificado do exame Hunter. Killua volta para a mansão Zoldyck seguindo as ordens do irmão. Era o fim da sua aventura. Pelo menos, para ele parecia ser. Ele havia aprendido que por mais que tente, certas coisas não podem ser mudadas. O destino era uma delas. E principalmente, uma vez assassino, sempre assassino. Gon e seus amigos jamais aceitariam abandonar Killua nessa situação, por isso partem para resgatá-lo da sua própria família. Afinal, é o grupo de assassinos mais perigosos do mundo de Hunter x Hunter. Ainda assim, eles continuam, superando cada obstáculo que se apresentava. Nesse meio tempo, Killua é torturado pelo irmão como uma punição por ter fugido, mas ele não dá a mínima, afinal a dor era quase irrelevante para ele depois de todos esses treinamentos. Eventualmente, ele é liberado pelo seu pai, que percebe não ser a melhor opção manter Killua preso à força. E assim eles partem novamente, agora juntos de uma vez por todas e principalmente, como amigos. Após essa reunião, o grupo se separa novamente, cada um segue buscando o seu objetivo pessoal. Gon e Killua continuam sua busca pelo pai de Gon, ficando mais fortes e habilidosos no processo. Eventualmente, a sua jornada os levaria a enfrentar as Formigas Quimera, provavelmente o arco mais popular de Hunter x Hunter e um dos melhores também. Nesse arco, vários inimigos fortes e interessantes são apresentados, como Pitou, Meruem e Coach. Mas, em meio a tantas formigas interessantes, existe uma que teve um papel fundamental na jornada de Killua. Seu nome é Ikalgo, uma espécie de polvo nada poderoso. Não era dos mais fortes nem dos mais espertos, mas a sua interação com Killua demonstraria perfeitamente a sua evolução por toda a trajetória. Depois de se enfrentar rapidamente, Ikalgo perde a luta. Killua estava em um nível completamente diferente, então Killua interroga, dizendo que se ele passar as informações sobre seus companheiros formigas, ele iria poupar a sua vida. Mas então Ikalgo demonstra sua lealdade, preferindo se jogar para a morte do que trair seus companheiros. Ainda assim, Killua o salva, dizendo que se fosse um mundo diferente, eles poderiam ser bons amigos. Ele o lança para longe do perigo e ao fazer isso é atingido por um dos inimigos que só esperava uma pequena brecha para atacar. Após enfrentar um inimigo bem comum com habilidades de dardos de Nen, Killua os derrota, mas quase morre no processo. Ele perde muito sangue e por conta dos golpes acaba desmaiando. Naquele lugar isolado, ninguém viria para o salvar, então era só questão de tempo até que ele morresse. E é justamente nesse momento que Ikalgo, o povo que ele havia salvo, volta até ele e o carrega para longe dali. Ele o leva para um hospital clandestino onde ele poderia receber os cuidados necessários para sobreviver. O estado do Killua era tão grave que ele ficou 2 dias desacordado, então fica bem claro que se não fosse Ikalgo, ele com certeza teria morrido. Ao se despedir, Killua o chama para ir com ele, encontrar Gon e o restante do grupo. Mas Ikalgo não entende nada. Ele não entendia como ele, uma formiga, poderia se juntar a essas pessoas que até então eram inimigas. E é então que Killua diz: "Tudo bem, parece que só eu pensei que nós já fôssemos amigos." E essa frase quebra completamente Ikalgo. Ele quase chora, literalmente. E por fim ele diz que se algo assim acontecer novamente, ele não iria perder tempo agradecendo. E caso Ikalgo precisasse de ajuda também, ele não precisaria agradecer, porque era isso que significava ser amigos. Eu decidi manter esse momento dentre tantos na trajetória do Killua justamente por ele demonstrar com perfeição a sua evolução. Killua começou como alguém que não sabia o que era ser um amigo, e muito menos como fazer para se tornar um. E por todo esse tempo, Gon veio ensinando para ele pouco a pouco o que significava amizade e companheirismo. Killua foi mudando bem devagar a cada episódio e capítulo.
de um jeito tão orgânico que fica difícil de definir onde cada coisa aconteceu. E isso é o que torna sua jornada tão incrível. A mudança, a transformação, os paralelos com Gon. Até na caracterização dos personagens isso fica bastante claro, com Killua usando sempre tons mais neutros e opacos, enquanto Gon usa cores mais vivas e chamativas. Cada detalhe é pensado para transmitir o que cada um é em sua essência. Tudo que faltava em Killua é completado por Gon e vice-versa. E a concretização disso vem justamente no momento em que eles trocam os papéis. Mais à frente, no fim desse arco, Gon está enfrentando Pitou e acaba se entregando à escuridão totalmente. E nesse momento, a pessoa que representava a luz estava sendo dominada pelas trevas. Como Killua poderia suportar ver o seu primeiro e melhor amigo se destruir assim? Ele tenta o máximo possível salvar Gon, mas infelizmente ele não consegue. Gon se destrói completamente, ficando à beira da morte por conta da sua vingança contra Pitou. O seu corpo fica irreconhecível e nenhum médico consegue salvá-lo. Era questão de tempo para sua morte. Ainda assim, Killua não desiste. Ele sabe que ainda tem uma esperança: trazer a Luca, sua irmã, até Gon, para que ela pudesse usar os seus poderes para curá-lo. Killua volta à mansão Zold e enfrenta toda a sua família para tirar sua irmã da cela. Tudo isso em nome da amizade, porque é isso que significa ser amigo, e verdadeiros amigos se ajudam. A trajetória do Killua é um dos meus pontos favoritos em Hunter x Hunter, tanto pela sua complexidade quanto pela sua construção. É tudo extremamente humano e honesto. Ele não muda de uma hora para outra do nada, é natural, bem construído, e isso faz toda a diferença. Killua decidiu abandonar a sua casa e a sua antiga vida para descobrir o mundo que o aguardava. E mesmo saindo às cegas sem ter certeza do que encontraria, ele se deparou com algo muito mais valioso do que qualquer habilidade: a amizade e lealdade. Essas duas palavras definem a sua jornada com perfeição. Alguém que foi criado para ser frio e sem sentimentos, convencido de que a sua única utilidade era matar, ser uma ferramenta de destruição. Mas ao encontrar alguém que o aceitou e o ajudou sem o julgar, Killua percebeu o seu real valor. Com a ajuda de pessoas que realmente se importam, até mesmo a morte pode voltar à vida. Killua é um dos meus personagens favoritos de todos os tempos, tanto que é o ícone do canal. Por isso eu decidi fazer esse vídeo, para compartilhar com vocês um pouco da minha visão sobre o personagem. Então eu espero de verdade que você tenha gostado, e se gostou, comenta aí para eu saber que vocês apoiam a ideia e assim eu posso trazer mais conteúdo de Hunter x Hunter aqui no canal. Já aproveita para sugerir o próximo personagem a ser analisado por aqui e se inscreve se ainda não for inscrito. Muito obrigado pela sua atenção e pelo seu tempo, tamo junto, é nóis, e te vejo no próximo vídeo. Valeu!